Muito bom dia para vocês do canal Paz e Bem. Estamos aqui mais uma vez hoje com o professor Carlos Simões, trazendo para a gente aqui mais um trabalho importante dentro do nosso âmbito do caminho do Espiritismo, trazendo a Revista Espírita de maio de 1860, pegando um tema que eu Outubro, acho que é. Oi? Outubro, gente, eu outubro. estou com cabeça fora do ar, né? Já não bastava falar em 1860, eu estou pensando em maio, que é o mês que vem. Eu sei lá se já estamos nesse mês, porque provavelmente esse programa já deve ir em maio. Então tá aí, eu coloquei até um banner para eu não errar e ainda errei, mas isso aí faz parte. A essa hora, né, está aqui tirando as janelas, lavando o rosto, então a gente está aqui fazendo o que é possível. Então, temos aqui nosso professor Carlos Simões trazendo para a gente mais um texto da Revista Espírita, agora na edição de outubro de 1860, e falando de um tema muito importante, especialmente nos dias atuais, que é a hipocrisia. Então, gente, com vocês, Carlos Simões. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Felipe? Sempre um prazer, sempre uma alegria, né, poder estar interagindo com o Grupo Paz e Bem, com você, que é um amigo do coração, e trazendo, inclusive, temas que a gente pensa muito envelhecidos, mas que ainda fazem parte, né, da nossa pauta mais cotidiana, né, a mais corriqueira. Tem um professor da universidade que diz assim: o mundo dos mortos, né, ou seja, o passado até aquele mais remoto, sempre deve interessar aos muito vivos, porquanto os temas, os assuntos, os modos de ser, as mentalidades tendem, inclusive, a se repetirem, né? Claro, em gradações, em contextos, em sentidos os mais diversificados, mas ainda assim, assuntos de outrora se fazem mais do que pertinentes para que a gente possa, inclusive, refletir o nosso estado, né, de dificuldades, de misérias, inclusive a miséria moral, né, que está tão presente num assunto quanto o da hipocrisia. Em outubro de 1860, na Revista Espírita, temos uma mensagem muito pequena, mas ainda assim preciosa, do espírito Lamennais tratando da hipocrisia. E eu acho que é muito convidativo a gente ser instado a refletir a esse respeito, porquanto o próprio espírito diz lá que a hipocrisia é o vício de vossa época. Ele está falando do século XIX, naturalmente, mas ainda assim no XXI permanecemos, né? Tal e qual aquele mesmo modelo, como em outrora épocas ainda mais remotas, recuadas, o tema ainda se fazia mais do que, né, pertinente presente. Agora, o que a gente pode pensar, né? Quando a gente imagina a ideia da hipocrisia, no texto lá da Revista Espírita, é dito que, fundamentalmente, né, o mundo dos homens, e é óbvio, o comportamento expresso, né, espelhado por esse mesmo ser humano, é aquele em que a gente pode marcar o sentido mesmo da dissimulação, né? Deveria haver na Terra dois campos bem distintos, diz o Lamennais: o dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem o mal abertamente. O problema é que não é bem assim, né? E aí ele diz: mas não, o homem não é franco nem mesmo no mal. E por que ele não é franco nem mesmo no mal? Porque ele afeta a virtude da qual ele se vê, infelizmente, distanciado. Então, o que a gente pode imaginar que a hipocrisia, né, essa deusa poderosa, como diz o texto, é um modo de vida em que os jogos da aparência se sobrepõem, né, trazendo consigo um modo de ser fundamentalmente dissimulado, né? Então, nesse sentido, aquilo que a gente lembra em outras épocas, inclusive, né, numa temática muito prestigiada pela literatura, que é aquilo que se emprega pelo verbete tartufice, né? Repete aquela noção do tartufo. A própria mensagem
de outubro de 1860 nos diz a respeito: todo dia mente, todo dia é um tartufo. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana. Então a gente vai ter que pensar o que seja isso, né? O que vem a ser essa tartufice, né? Que nos dá base de consideração a respeito desse tema, que é o da hipocrisia. A gente sabe que lá no grego, né, hipocrisia é uma afetação de uma virtude, de um sentimento que a gente considera louvável, mas do qual o sujeito se vê distanciado, ou que o sujeito tangencia essa virtude apenas pela vida da aparência. Então a gente tende a pensar, né, que essa hipocrisia ela traz consigo uma carga muito considerável de impostura, de fingimento, de dissimulação, né, de falsidade. Aquilo que, no caso da moral, a gente pode pensar, inclusive, na base de uma falsa mesmo devoção, né? O sujeito que ele transparece, na verdade, uma imagem falseada de si. Alguns chamam isso, inclusive, de auto-engano. Tudo bem, não? Mas, ao mesmo tempo, esse auto-engano, na verdade, visa enganar o outro. Né? Dissimular é ocultar uma verdade. Né? Não é necessariamente mentir, é ocultar, é fazer parecer. Né? Então, quando a gente pensa o tartufo, a tartufice, né? Essa ocultação de uma real intenção que fica ali, né? Digamos assim, subliminar, potencialmente digamos assim, mascarada, a gente lembra o modelo da hipocrisia, lá do grego, como aquela figura do ator. Né? Você pensa, por exemplo, o ator que na Grécia Antiga fazia uso de uma máscara, tudo bem? E quando ele fazia uso da máscara, o que é o ator? É aquele que finge ser o que não é. Bem, ele faz se passar por algo, né, do qual ele não se realiza ou se efetiva. Então, é muito importante entendermos que a hipocrisia é um tema muito presente. Né? O moralista francês, o La Rochefoucauld, acho que é do século XVII, o La Rochefoucauld, ele dizia que a hipocrisia é uma homenagem, né, que o vício presta à virtude. Então é muito interessante entender que o hipócrita ele finge emular comportamentos tomados como enobrecidos, socialmente virtuosos ou aceitos, mas que em verdade ele tende a esconder sentidos muito perniciosos, deletérios, dissimulados, né? Então é muito interessante perceber que isso se aplica àqueles que vivem uma casca, um verniz, um formalismo, e que está, em verdade, desconstituindo uma essência que se faz, digamos assim, mascarada, dissimulada. Eu lembro do, do, do narrador, né, o Bento Santiago, falando da Capitu, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. A dissimulação é muito disso. Né? Essa vivência dúbia em que eu procuro enredar o outro, transparecendo, aliás, digamos assim, ocultando a minha transparência. Ocultando a minha transparência. Isso é muito presente. Eu acho, e é importante entendermos, que a mensagem que consta na Revista Espírita de outubro de 1860, ela nos remete a reflexões muito poderosas, né? Sobretudo, eu acho, no grande nome, na grande figura que soube denunciar o hipócrita no seu sentido mais incisivo. Eu lembro da figura de Jesus. Eu acho que ele foi o mais incisivo no sentido de denunciar este tipo de sujeito. Né? Então, quando ele fala na parábola do joio e do trigo, né, você se lembra disso? A ideia de você saber distinguir o joio do trigo é exatamente
distinguir aquele que vive de um modo autêntico do outro que vive de um modo dissimulado, de um modo, digamos assim, apegado a uma exterioridade de verniz bastante descolado mesmo, né? Digamos assim, de uma transparência de propósito. Então é muito importante a gente entender por quando se vive um valor falseado ou dissimulado, aquilo que Jesus havia dito, né? Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é muito interessante se pensar que vários daqueles que dizem Senhor, Senhor, né? Talvez seja o que se encontre mais distanciado ou mesmo deslocado da vivência autêntica de uma essência, né, de um valor nobre, de um valor nobilitante. Então, é importante entender que Jesus ele nos dá vários momentos, essas dicas muito preciosas para a gente poder distinguir, né, o verdadeiro do falso, o autêntico do dissimulado. Né? Senhor, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Eu acho muito interessante essa distinção do verbo dizer e do verbo fazer, e da distância, né, do sujeito no espelhamento de comportamentos díspares, quando não, né, absolutamente falseados. Então, eu acho que essa é a figura muito significativa para que a gente possa rememorar e refletir sobre o tema da hipocrisia. Né? A hipocrisia, essa prática, né, de se alegar padrões ou crenças morais aos quais o próprio comportamento não se ajusta, não se conforma. Portanto, é um ator de palco, né? É um sujeito que oculta um caráter escuso, que é o caráter real da sua vida mentirosa. É muito importante se entender isso, porque os que se aproximam de uma verdade apenas pelo que dizem, mas não pelo que vivem, isso nos dá, né, digamos assim, o sintoma de uma época toda ela doente, em função de um jogo de aparências, de um verniz, que termina por dominar esse sujeito, marcando a forma em prejuízo de um conteúdo, de autenticidade, de sinceridade, de honestidade, de pureza, num sentido nobilitante do termo, não é isso? Então, é interessante dizer isso, né? Jesus falava, esse povo, aliás, se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração se encontra longe. Jesus está repetindo, claro, o profeta Isaías, né? Então, aquela adoração que é feita por formalismo, por regras de exterioridade, e que não traz consigo esse sentido afirmativo de uma autenticidade mesmo. Então, é muito interessante se entender isso. Por quê? Porque o hipócrita ele tem um problema muito sério. Ele tende a ser um juiz e um fiscal da vida alheia, oferecendo ditames para os demais e não se vendo, né, partícipe dessa vivência. Então é muito interessante a gente pensar a respeito disso. Eu tenho muito cuidado, né, eu tento, pelo menos, trazer o máximo cuidado de refletir a esse respeito em relação ao que a gente tende a querer vivenciar mesmo. Né? Eu sempre digo que tudo que eu digo, sobretudo o que eu digo, deve ressoar muito especialmente aos ouvidos, sobretudo aos ouvidos que se encontram mais próximos da minha própria boca. Então, parar de ficar pregando para os outros e começar a pensar que essas lições são válidas, pertinentes e, sobretudo, aplicáveis para que nós mesmos possamos nos tornarmos fiscais de nós mesmos, deixando a outrem a sua tarefa, aquilo que lhe compete, por sua vez. Então, abandonarmos muito esse falseamento, essa tartufice que predomina. Né? Porque quando eu me torno um fiscal, né, ou um juiz, sabe, um juiz
rigoroso da vida do meu próximo, eu tendo a reparar no cisco do olho dele, mas eu não dou conta da viga que esteja colocada no meu próprio olho. Então, esse é o papel do hipócrita, né? É aquele que está o tempo inteiro ocupado em dar conta dos modos de ser alheios e, no geral, um tanto quanto distanciados e negligentes em relação ao seu próprio modo de ser. Então, é muito importante entender isso. E é nesse sentido também que eu acho fundamental que a gente possa também estarmos atentos a esse tipo de enredo, de enredamento, de armadilha. E nesse sentido, oferecermos com clareza, né, esse tipo de cuidado para distinguirmos o falso do autêntico. Jesus, aliás, ele não foi nada, digamos assim, cordato com esse tipo de comportamento falseado, né? Os vendilhões do templo, os falsos profetas, ele falava com clareza, raça de víboras, hipócritas. Sabe? Ele não era um espírito dotado de uma passividade, no sentido de aceitar esse tipo de ser humano mascarado. E ele apontava com muita clareza esse tipo de comportamento perturbador. Né? Então ele falava isso mesmo. Hipócritas, escribas e fariseus. Ele falava, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Né? Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Porque o problema do hipócrita é que ele serve também de pedra de tropeço para o seu próximo. Porque, na verdade, ele espelha um valor do qual ele se vê intrínseca e essencialmente muito distanciado. Então, esse é o problema. Ele não entra e nem deixa entrar. Né? Ele atrapalha. Ele serve mesmo de opositor. Aquele sentido mais satânico mesmo do termo, sabe? O sentido de Satanás como opositor. O hipócrita ele é um opositor. Ele exerce uma função satânica, perturbadora, porque ele impede o passo do outro. Ele está o tempo inteiro atrapalhando. Né? Então, quando Jesus fala com muita força, né, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro esse mesmo copo, esse mesmo prato está cheio de roubo e de intemperança, né? Sepulcros caiados, olha que expressão forte, sepulcros caiados, por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Não é à toa, né, o Felipe, que Jesus foi perseguido por essa casta dominante, porque ele colocou o dedo nessas feridas. Ele foi aquele que denunciou, né, essa raça de víboras, essa hipocrisia. Esses sepulcros caiados por fora, tudo branquinho, bonitinho, formoso, mas que ocultavam ou dissimulavam essa podridão muito bem, né, marcada. E que ainda hoje se faz mais do que presente, inclusive, sobretudo, nos hipócritas do nosso próprio tempo. Então, esse tema que consta lá da Revista Espírita e que é importante que se traga sempre à tona, ele está aí, funcionando. Então, não precisamos ir muito longe, não precisamos ir para épocas tão recuadas assim. A gente pode encontrar isso, né? Nos vários nomes, inclusive representativos, visíveis, que vivem a casca de uma mensagem, mas o comportamento se vê absolutamente avesso a essa experiência. Né? Então, a gente vê isso em variadas denominações de confissão religiosa ou não, essa hipocrisia predominante. A gente vê isso no movimento espírita, a gente vê isso em modulações do catolicismo, do protestantismo, e aí vai. Né? No político dissimulado, né? Que finge ser, né, um fiscal do bem, da família, dos bons costumes, etc., e que oculta, né, as suas misérias no seu sentido mais pernicioso e perturbador. Né? Então, você pega lá os políticos
de agora, os religiosos do nosso próprio tempo, né? Os pastores do MEC, o que vocês acham? É importante pensar, né? Essa gente que falava de fake news, no seu sentido, inclusive, pervertido, acusando governos anteriores sem provas, e que agora foram pegos, né? Deblaterando as suas próprias perversidades. A doença, né, que cada um traz consigo, mas que se revela num sentido muito falseado, muito marcadamente perturbador, né? Um Gabriel Monteiro, um Arthur Duval, a Flor de Lis, um João de Deus, quem mais? E assim vai, esses vários que estão aí sendo colocados nesse altar, né, de falseamento, e que estão sendo desnudados em função, inclusive, das suas próprias misérias. Então, essa é uma questão muito importante, entendermos a hipocrisia nesse sentido mascarado, dissimulado. E, por isso, sinuosamente perigoso, porque essa é uma figura muito perigosa. O hipócrita é uma figura muito perigosa porque ela é uma figura sinuosa, dissimulada, né, que não deixa ou tenta ocultar ao máximo a sua própria disfarçatez. Então, eu acho muito importante entendermos isso, para que não venhamos a cair, né, na formulação, no enredamento desses falsos profetas que estão por aí, sobretudo nos enredando nas suas malhas mais que interesseiras e interessadas. Então, acho que é muito importante a gente entender. E ao sabermos distinguir isso, ou nos exercitarmos na denúncia disso, a gente possa, digamos assim, vivenciar um olhar cada vez mais crítico, cada vez mais seguro, afastando de nós outros a ingenuidade, né, para que não nos tornemos presas fáceis nessas mãos sedutoras e perniciosas. É muito importante que a gente entenda isso, porque a vivência de valores legítimos, né, de valores que sejam caros e luminosos, precisam, digamos assim, encontrar, né, em nós outros a transparência de propósito, no sentido de nos reconhecermos falhos, e no sentido também de enaltecermos esses valores positivos, mas ao mesmo tempo conscientes de que somos seres que claudicamos, que tombamos, mas ao mesmo tempo nos reabilitamos na direção de uma luz que nos convida para uma ascese autêntica e profunda. É muito importante que a gente possa entender isso, porque essa vida mascarada e dissimulada, na verdade, é um falseamento que nos sitia o tempo todo. E se não guardarmos a vigilância e o cuidado, a gente acaba se vendo presa fácil nessas mãos enlameadas das más intenções, né, de interesses escusos, os mais perturbadores. Acho que é isso, basicamente, que a gente pode falar a respeito. Muito bom, Carlos. Sempre uma aula e sempre um bálsamo de reflexões necessárias, especialmente se tratando de um tema que eu acho que nunca sai de moda, né? Enquanto nós formos ainda, tivermos a capacidade de, pegando até aquele gancho, uma passagem bíblica que Kardec até analisa muito bem, que é o argueiro a trave no olho, né? Ou seja, pouco adianta a gente olhar para os outros e não olhar para nós mesmos, ou seja, a gente tem uma tendência sempre a olhar para o outro e esquecer que a gente... Fora diversas coisas, né? Tem um outro ditado que diz, né? Quando você aponta, né? Até publicando aquela questão do símbolo usado pelo lado um determinado político, o dedo que aponta para um, você tem três apontando para você de volta, né? Então, a gente tem aí essa dificuldade e, ao mesmo tempo, cumpre lembrar a reflexão que São Luís nos traz. Eu acho que é a única vez que a gente tem também uma coisa que é meio polêmica no espírita,
Eu até escrevi um artigo para o Canteiro de Ideias falando um pouco sobre isso, que há uma tendência nossa a meio que seguir um caminho que acho que Emmanuel e André Luiz tentam falar, a gente não, mal não deve ser divulgado, mas São Luís chama a atenção lá no Evangelho segundo o Espiritismo que quando o mal prejudica muitas pessoas, é preferível a gente divulgar. O problema é que a gente não quer saber de uma coisa nem de outra, que a gente quer ficar na maledicência. E nisso também tem uma certa hipocrisia nossa, no sentido de vamos para frente, vamos acabar com isso, vamos tentar nos educarmos, vamos tentar também educar as pessoas, enfim. Creio que também temos várias questões aí envolvidas pela nossa dificuldade de raciocinar e também uma certa falta de autoeducação nossa, para a gente não somente olhar para dentro de nós, mas também pensar naquilo que às vezes nos convém perante a sociedade, ou seja, o mal que outro está fazendo, se está, digamos assim, me dando alguma benesse, então não tem problema, mesmo que esteja prejudicando milhares. A gente pega um caso, só para você ter uma ideia, só para a gente fechar o raciocínio, há um tempo atrás, um amigo nosso, um amigo meu, me passou, ele é um espírita bastante crítico nas redes, e ele me trouxe uma que é assustador, se a gente parar para pensar no contexto da história. Ele trouxe um bilionário, dizendo que não é problema a acumulação de riquezas, mas o problema é que o tal do o bilionário fez questão de dizer que patrocinou um golpe de Estado. Então, ele fez questão de ressaltar, não sei se a pessoa que postou está consciente disso, mas eu acho muito difícil. As redes são muito dinâmicas em termos de circulação de informações. Se parar para pensar, então não tem problema dar um golpe e a pessoa continuar rica. Mata pessoas, joga pessoas na miséria, na fome, ou seja, é como se isso não importasse tanto. Então a gente tem aí os poucos crivos, né, que a palavra, se a gente pode pesar um pouco na raiz, podem nos trazer. Quer comentar mais alguma coisa, Carlos, antes de a gente Não, falei algumas coisas aqui interessantes, sei lá. não, eu acho que a sua intervenção ela é mais do que justa e necessária. Por quê? A gente precisa entender, fundamentalmente, né, que em face da mentira, nós não podemos tergiversar. Nós não podemos também, em nome de uma pretensa bondade, sermos coniventes com o equívoco e com o erro, sobretudo aquele equívoco e erro que tende a arrastar muitos, né, incautos. Então, o papel da denúncia mesmo, né, o papel de trazermos à tona aqueles que se veem, né, assinalados pela mistificação, é muito mais, é muito importante, inclusive, que venhamos a trazer isso à tona. Né? Então, a gente não pode, em nome de uma né, pretensa bondade, resvalarmos no equívoco da conivência. Isso é um grande problema, eu acho. A gente não pode deixar de falarmos a respeito disso. Porque é exatamente por isso que a gente marca a nossa posição de criticidade. A produção de um juízo é a produção de ideias de distinção. Sabemos distinguir o verdadeiro do falso, traz muito consigo esse tipo de cuidado. Né? Então, precisamos entender que a crítica e a denúncia também são importantes em função da má-fé de outrem. Sabe? E o Kardec, os espíritos, nos falam muito a esse respeito. Né? Diante da mistificação, da tartufice, né? Do enredamento de cegos na condução de outros cegos, precisamos trazer a nossa palavra no sentido de, primeiro, esclarecer, compreendendo, mas nunca assinando por uma conivência em nome de uma passividade que se travesse de bondade, ou em nome de uma bondade que se travesse de uma passividade. Precisamos, sim, né, apontar o sentido de uma posição crítica, claro, de uma maneira cuidadosa, respeitosa, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira firme. Né? Muito bom, muito bom.
reflexões necessárias. Acho que temos bastantes reflexões aí para o dia, para o É o mês, para a Erasto, né? semana. É o Erasto que fala a respeito disso, não é o Erasto? O Erasto diz assim lá na Revista Espírita, de outubro de 1861, do ano Ah, seguinte. sim. O Erasto fala assim: crede-me, não temais desmascarar os velhacos, que novos tartufos se introduziriam entre vós sob a máscara da religião. Então, sede igualmente impiedosos para com os lobos devoradores que se ocultariam sob peles de cordeiro. Gente, isso aí é para denunciar os hipócritas. Jesus denunciou os hipócritas, o nosso papel também tem que ser um pouco semelhante a este. Perfeito, Carlos. Bom, gente, tá lembrando que este é o canal Paz e Bem e nós somos do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, Centro Espírita Virtual, primeiro Centro Espírita Progressista Virtual, e estamos abertos sempre a vocês participarem. Nós temos as lives de terça-feira, a gente estava no final do livro Visão Espírita da Bíblia, em breve vamos começar o livro Espiritismo, Sociedade e Política, que é uma organização de diversos artigos publicado pela editora Comênios, e vamos ficar muito gratos se vocês puderem participar também dos estudos, não somente pelo YouTube, pelo Facebook, mas também pelo WhatsApp, em que a gente sempre coloca nesse Linktree. Quem quiser participar, fique à vontade para aprofundar a visão espírita progressista que nós procuramos promover via internet e promovendo esses debates bem mais amplos e abertos, sem determinadas impedimentos que muitas vezes as casas acabam impondo para nós. E, além disso, fique à vontade também para nos seguir nas redes sociais e também participar ativamente dos nossos encontros, como aqui, como a Carla Pavão, e também outros programas que nós temos nas outras redes. Então, Carlos, suas palavras finais para a gente poder se despedir. Só agradecer mais uma vez pela atenção, pela interlocução qualificada, pela receptividade e pelo carinho de sempre. E sempre que puder, com o máximo prazer, é só convidar que eu volto correndo. O convite já está feito e fique aqui à vontade sempre que puder para a gente participar. Para vocês que nos acompanham, lembrando sempre que possível, se puder também colaborar com a assinatura solidária para a gente manter no ar o nosso canal e ampliar a programação. Então, mais para todo mundo, um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.